Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Foram 4 semanas de campanha desde o fim do primeiro turno. As campanhas que disputam o segundo turno já estão autorizadas a distribuir panfletos, fazer comícios, carreatas e até usar alto-falantes. Por que eu voltei a ser candidato a presidente? Gente, eu não me conformo desse país ter voltado à miséria que nós tínhamos acabado. Eu não me conformo, alguém tem que fazer alguma coisa, porque não é possível esse país ser o terceiro produtor de alimento do mundo, o primeiro produtor de proteína animal do mundo, e o povo está passando fome. Somos um exemplo para o mundo. Estamos no 3º mês com deflação. Quem podia esperar isso? Combustíveis lá embaixo, sem canetada. Isso com votações, com o parlamento brasileiro. O maior auxílio, o maior projeto social da história do Brasil. Nós concedemos agora um auxílio aos mais pobres, porque nós tratamos com dignidade os mais pobres. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, travam um embate em que a busca por votos e alianças promete ir até o fechamento das urnas no segundo turno, no próximo domingo. Me disse a fonte aqui, Estamos trabalhando em algo que consolide a virada simbolicamente. Você vai entender porque ela foi muito clara na descrição. Ela diz: estamos conversando há algum tempo com algumas pessoas, em especial uma artista de grande expressão, que, neste momento, aparenta ter mudado de voto. Um dos principais alvos das campanhas são grupos específicos do eleitorado que podem ser decisivos numa disputa apertada. Estamos falando das mulheres, os brasileiros mais pobres, os evangélicos e os moradores do Sudeste e do Nordeste, regiões mais populosas do Brasil. Bem, as trajetórias, elas indicam aquilo que nós e os colegas vimos já abordando, que essa eleição seria e deverá ser decidida por uma margem muito pequena de votos, seja quem for o vencedor. Pelos números que nós temos, o ex-presidente Lula segue favorito, mas nós estamos diante de uma eleição que está ainda aberta. O clima de polarização que se instalou no país desde o início da campanha se intensificou neste segundo turno, com a confirmação de uma disputa concentrada em Lula e Bolsonaro. Diante do elevado índice de rejeição dos dois candidatos, acima de 40% para ambos, as campanhas dedicaram boa parte do tempo para ataques ao adversário e deixaram as propostas de lado. Esta é uma campanha das rejeições. Aquele candidato que tiver a menor rejeição vencerá a disputa presidencial. Salientando, e isto é importante trazer à tona, que ambos os candidatos iniciaram a campanha eleitoral rejeitados. Neste episódio do Item Mais, vamos apresentar um balanço de como foi a corrida presidencial até aqui e de quais são as expectativas para a votação do próximo domingo. Para isso, contamos com a participação do nosso time de analistas aqui da CNN. Começamos a nossa conversa com o Leandro Rezende, direto do Rio de Janeiro. Leandro, muito bom te ter aqui no Item Mais. Oi, Carol, tudo bem? Bem, Leandro, as pesquisas de intenção de voto têm apontado um quadro relativamente estável, com uma vantagem para o ex-presidente Lula na disputa com Bolsonaro. Lembrando que em alguns levantamentos, inclusive, os dois candidatos aparecem tecnicamente empatados. A questão é, Leandro, quais são aqueles fatores que nos ajudam a entender por que essa eleição foi tão polarizada do início ao fim e que revelam por que o Brasil está tão dividido? Que segundo turno, hein? Que jornada, as últimas semanas aí de muita tensão nas campanhas, nas ruas também, todo mundo só nessa expectativa de uma eleição super atípica, um segundo turno como a gente nunca viu. Afinal, nunca antes a gente tinha tido um candidato que vai para o segundo turno e conquista no primeiro mais de 50 milhões de votos. A gente teve 2 dessa vez. O Lula conseguiu, 6 milhões de votos a mais que o Bolsonaro, ultrapassou, obviamente, essa barreira dos 50 milhões de votos, e o atual presidente também. Então, uma campanha absolutamente polarizada, de um nível muito baixo, No começo ali do segundo turno, a gente teve uma discussão muito, em falta de outra palavra é melhor, Mas é uma discussão muito doida, falando de canibalismo, satanismo, temas que não tem nada a ver com a realidade dos milhões de brasileiros que estão passando fome e têm, de fato, problemas para serem resolvidos. A campanha
campanha ela foi ganhando outros tons, né, outras cores, assuntos mais afeitos à realidade entraram no radar de todo mundo, sobretudo depois da semana do feriado de Nossa Senhora Aparecida, onde ali a gente ainda tinha um debate muito sobre religiosidade, né, que também num Estado laico não deveria ser a pauta principal do segundo turno. A gente chega nessa reta final com o país machucado, dividido, uma campanha muito dura, tanto de Lula como de Bolsonaro, um show de fake news dos dois lados. A gente sabe que existe uma estratégia de disseminação e de alarme da população, né, envolvendo a rotina de disseminação de fake news, e isso de fato é muito ruim. A gente sai com a nossa democracia, é lógico, ainda forte, resistente, mas com preocupação também, né? A gente sempre aponta essa questão da disseminação de fake news como um problema que o Tribunal Superior Eleitoral não conseguiu lidar, né? Tentou várias formas. Nessa última semana de campanha eles se deram um poder maior para poder fiscalizar isso, mas de fato não conseguiram tirar das duas campanhas um compromisso objetivo de lutar contra a desinformação. O eleitor vai para a urna agora, né, tendo dois projetos de país bastante diferentes em alguma medida. Sim, porque Lula está à esquerda do espectro político, Bolsonaro está à direita, mas no fim das contas, ficam dúvidas sobre como que eles vão fazer para resolver problemas objetivos que o Brasil vai enfrentar, né? Já está enfrentando. Desemprego, inflação dos alimentos, são questões que estão na ordem do dia dos brasileiros e pena foram temas que passaram ao largo um pouco dessa campanha eleitoral, que se encerra numa batalha judicial dentro do Tribunal Superior Eleitoral, alvo de uma série de críticas e teorias da conspiração ao longo de todo o segundo turno, o que é muito ruim. O Tribunal Superior Eleitoral não trabalhou em paz nessa campanha, não conseguiu ter paz, né, sendo alvo de tantas críticas, muitas delas infundadas e que só contribuem para um clima de acirramento no país. De projeção que a gente pode fazer seja lá quem vença as eleições, terá um Congresso complicado para lidar, porque se Lula vencer, há uma nova onda de direita, né, dentro do Congresso Nacional, parlamentares que certamente não vão compor com o ex-presidente Lula. Se Bolsonaro vencer, vai ter contra si pelo menos 50 milhões de brasileiros, o que num segundo governo pode significar manifestação de rua, pode gerar instabilidade política para o país. Muita coisa em jogo, é a eleição mais importante da nossa história, que vai, enfim, se encerrando ainda mais tensa do que a gente imaginava quando a gente conversava por aqui no comecinho do ano, né, Carol? De fato, não é uma eleição simples, a ver o que o eleitor decide no domingo, dia 30. Obrigada, Leandro. Até uma próxima. Um abraço e me chama aí para a gente conversar depois do resultado, para a gente ver o que acontece. Um elemento novo da campanha no segundo turno foram as novas alianças e as manifestações de apoio que os dois candidatos conseguiram reunir para a disputa pelo Planalto. De olho principalmente no alcance regional e no apelo a segmentos de peso na sociedade, Lula e Bolsonaro passaram a contar com a ajuda de nomes de diferentes setores, entre líderes políticos e religiosos, artistas, personalidades e influenciadores digitais. Até com esse espírito de liberdade com o nosso povo, de prosperidade, de respeito às religiões, é que Leonardo e Gustavo Lima estão presentes aqui. Primeiro, agradecer ao presidente aqui pela oportunidade. De um lado, de Luiz Inácio Lula da Silva, que gravou um clipe chamando o eleitorado, sobretudo de baixa renda, para comparecer nas sessões eleitorais no próximo domingo. Este clipe teve as participações de Caetano Veloso, Luísa Sonza e também Sandra de Sá. Agora quem conversa com a gente é a nossa analista de política da CNN, que está lá em Brasília, a Basília Rodrigues. Basília, seja muito bem-vinda ao Item Mais uma vez. Oi, tudo bem, Carol? Basília, vamos falar um pouco sobre a atuação das campanhas de Lula e Bolsonaro? Como é que elas procuraram atuar durante essas últimas semanas na tentativa de transformar apoios em votos? Quais foram as principais estratégias dos dois candidatos para conquistar o eleitor nesse segundo turno? Olha, a gente está vendo aí um segundo turno que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua não conseguindo responder as perguntas sobre corrupção e o presidente Jair Bolsonaro continua se incomodando e tendo aí alguma das piores situações nos debates eleitorais, piores performances, quando o assunto é pandemia. Então, Lula não fala de corrupção e Bolsonaro não
não sabe falar de pandemia. E ambos estão sendo cobrados a apresentar os seus argumentos, propostas, quando o assunto é economia. A gente continua sem saber como que o Brasil fará para pagar os benefícios sociais aprovados no caminho para as eleições agora em 2022, beneficiando milhões de pessoas que podem ficar na chuva a partir do próximo ano, porque não há recursos suficientes, pelo menos é o que os dados do orçamento nos mostram. A própria tramitação da lei orçamentária no Congresso Nacional não prevê o pagamento destes benefícios. Fora tantos outros investimentos essenciais, como em infraestrutura, educação, saúde, tem muitas caixinhas aí abertas quando a gente não sabe, por exemplo, o que vai acontecer com o teto fiscal, que é a âncora da nossa economia. Vai acabar e colocar o que no lugar? Então, no aspecto economia, nem Lula, nem Bolsonaro se saem bem. A gente já está chegando ao fim desse período de segundo turno e está em curso uma operação terceiro turno, em que espectadores, observam que a campanha de Jair Bolsonaro dá mostras de que não aceitará um resultado em que ele não saia vitorioso. E as instituições estão com outro tom. Será diplomado aquele mais votado, vai receber a faixa presidencial quem de fato levar consigo o maior número de votos no próximo domingo. Não tem essa de terceiro turno, mas a campanha de Jair Bolsonaro a tirar, pelo que a gente está observando aí, das entrevistas, essa série de notícias que surgem de aliados de Bolsonaro e o próprio presidente apontando para crime eleitoral, algo que não está provado, nem mesmo por quem denuncia. Tudo isso constrói uma narrativa de terceiro turno, algo que não é previsto na legislação eleitoral, mas mostra que não teremos sossego no Brasil pós-segundo turno, independentemente de quem seja o campeão. Se perder, Bolsonaro virá com tudo. Se ganhar, ele vai aí fazer adaptações em seu governo e continuará no foco de muitas investigações. Um dos maiores desafios do próximo governo será garantir um caminho para que a economia siga se recuperando dos duros efeitos da pandemia de Covid-19 e da guerra na Ucrânia nos preços e na renda dos brasileiros. Além do controle da inflação, o combate ao aumento da pobreza e a ajuda às parcelas mais vulneráveis da população são tarefas que o presidente que estiver no poder terá pela frente no ano que vem. Não há como acabar com o auxílio emergencial sem que a gente recupere a economia brasileira, sem que a gente gere emprego, sem que a gente resolva o problema da fome que tomou conta do nosso país, que envolve 33 milhões de pessoas e mais ainda, que envolve 105 milhões de pessoas que estão com algum problema de insegurança alimentar. Pessoas que não comem as calorias e as proteínas necessárias, está assim de gente nesse país. Hoje, durante uma live, Jair Bolsonaro voltou a garantir auxílio de R$ 600 em 2023. O presidente afirma que a continuidade do valor do benefício, que consta em seu plano de governo, já foi negociada com Paulo Guedes em seu plano de governo apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral. Jair Bolsonaro se compromete a manter o valor do Auxílio Brasil em 600 para o próximo ano. Falamos agora sobre o peso da economia na campanha presidencial. Para isso, a gente conversa com a nossa analista aqui da CNN, a Raquel Landim. Raquel, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa interseção política-economia. Havia uma expectativa muito grande de que esse fosse o principal tema dessa eleição. Acontece que acompanhamos uma campanha de segundo turno muito baseada em ataques entre os dois candidatos e pouco se falou em proposta. Quando falava-se de proposta, economia aparecia. Qual é o balanço que a gente consegue fazer em torno desse tema? Faltou conteúdo para o eleitor tomar sua decisão no dia 30 de outubro? Vamos lá, Carol. No início da eleição, as pesquisas de opinião pública mostravam que a economia estava no centro da preocupação do eleitor. Também pudera, né? O Brasil está vindo de uma pandemia com um monte de gente desempregada, fome em alta, população realmente passando muita dificuldade.
Então, isso era uma necessidade muito grande das pessoas, as pessoas estavam muito preocupadas com o bolso. Só que a campanha foi se tornando uma campanha extremamente radicalizada. Isso já estava muito cristalino no primeiro turno, mas você ainda tinha ali candidatos como a Simone Tebet, por exemplo, que traziam mais propostas para o debate, principalmente quando elas estavam ali podendo confrontar os outros candidatos. Quando nós entramos no segundo turno, se tornou uma campanha de rejeições. E aí o trabalho das duas candidaturas era desconstruir a imagem uma da outra. Então, Bolsonaro focou em corrupção para destruir Lula, para destruir a imagem do ex-presidente Lula, mostrando o quanto de corrupção teve nos governos petistas, e Lula, por sua vez, focou em pandemia, para mostrar o quanto Bolsonaro tinha sido insensível na pandemia, duas verdades que cada um falava sobre o outro. E aí, no meio dessa discussão, a economia, apesar de estar no centro da preocupação das pessoas, ficou perdida no debate. E colaborou muito para isso o fato de tanto Bolsonaro quanto Lula se recusarem a colocar na mesa um programa concreto. E no primeiro turno, a gente discutiu muito. Os candidatos prometeram manter o Auxílio Brasil, a gente discutiu como é que isso ia ser feito, eles não colocaram propostas concretas, se falou um pouco de reforma tributária. No segundo turno, isso desapareceu por conta desta guerra de rejeições. O que aparece de economia no debate político, na campanha no segundo turno, são acusações feitas pela campanha do PT contra Bolsonaro de supostos planos do ministro Paulo Guedes para desindexar o salário mínimo, na verdade, desindexar os benefícios, como a aposentadoria e outros benefícios sociais do salário mínimo. Aparece também a questão de revisar as deduções de educação e saúde do imposto de renda. E aí, sim, discussões que são relevantes, são importantes, que precisam ser feitas no Brasil, porque muitas vezes alguns desses benefícios, como a dedução do imposto de renda, de saúde e educação, só beneficiam os mais ricos. Então, sim, discussões que ficaram completamente na linha mais rasa que você possa imaginar, porque foram usadas, por um lado, para desconstruir o outro. E como eu vinha falando, colaborou muito para isso o fato de Lula se recusar a colocar uma proposta concreta sobre a mesa de qual é o plano dele, se ele vencer a eleição, qual é o plano dele para a economia brasileira, e Bolsonaro também. Quando você lê o programa econômico dos dois, não está claro. Ou seja, Raquel, independentemente de quem sair vencedor nesse segundo turno, temos muitas dúvidas quando a pauta é a economia. Temos todas as dúvidas, Carol. Existe uma promessa de manter o Auxílio Brasil em R$600, isso não está na lei orçamentária. Como é que isso vai ser feito? De onde vai vir esse dinheiro? Temos promessas de reforma tributária. Onde vai vir o consenso político para isso? Qual é a reforma tributária? O Brasil precisa de uma reforma administrativa. As campanhas não dão o menor sinal de que tipo de reforma administrativa seria essa. A reforma trabalhista que foi feita no governo Michel Temer vai permanecer? Vai mudar? Não sabemos. Realmente, isso sem falar do arcabouço fiscal, que aí é o mais complicado de tudo. Todo mundo fala que vai mudar o teto de gastos. Na verdade, Lula diz que vai mudar o teto de gastos, Bolsonaro diz que vai manter, mas Bolsonaro mesmo já furou tanto o teto de gastos que ninguém acredita. Então, na prática, a gente sabe que nenhum dos dois vai manter o teto de gastos e ninguém fala o que vai colocar no lugar. A certeza que nós temos é que 2023 vai ser um ano difícil, com menos crescimento do que nós tivemos esse ano. A gente vai ter um cenário internacional mais complicado, com provável recessão lá fora, em países grandes, importantes para o Brasil. Então, é um ano difícil, nós temos uma economia frágil, que precisa de reforma, uma situação política muito difícil, porque qualquer um que vença vai ter quase metade da população brasileira que não votou nessa pessoa, uma difícil construção de maiorias e diante de problemas econômicos concretos, graves, sobre o qual eles não têm planos ou pelo menos não nos apresentaram para que isso pudesse fazer parte da nossa decisão de voto. Obrigada, Raquel, por toda essa ajuda durante esse período de campanha. Obrigada a você, Carol. Em uma disputa eleitoral em que as propostas ficaram em segundo plano, as campanhas dos dois candidatos à presidência não pouparam ataques e críticas ao adversário. Seja na propaganda eleitoral ou mesmo por meio de aliados nas redes sociais, inclusive com casos de fake news, Lula e Bolsonaro apostaram em destacar os pontos fracos do oponente.
A 2 dias da decisão das eleições presidenciais, quais são os desafios que aguardam aquele que sairá vencedor das urnas? Sobre isso que a gente vai falar agora com Caio Junqueira, nosso analista de política aqui da CNN, e que chega com a missão, Caio, de concluir esse nosso episódio especial às vésperas do fim de semana, que vai decidir quem vai ocupar o Palácio do Planalto pelos próximos 4 anos. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado, Carol. Prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso, Caio. Vamos lá. Temos um Brasil completamente dividido. Esse será o principal desafio para quem for eleito agora no dia 30 de outubro, lidar com um país polarizado? Certamente, Carol. Além de toda a questão econômica, né, que a previsão aí para 23 não é tão otimista, mas sim, o país conflagrado, dividido, rachado, é sem dúvida um desafio muito difícil de ser lidado, porque a campanha mostrou que as partes envolvidas, os ativistas envolvidos dos dois lados, não toleram o outro lado, né? Então vai depender muito a solução dessa divisão dos sinais que o eleito vai dar, ou o reeleito, e o derrotado. Nesses dois personagens, e a forma como eles vão se portar a partir do resultado eleitoral de domingo à noite, vai estar ali o caminho, o sinal do que vai acontecer. Então, se, por exemplo, o Lula confirmar esse favoritismo e vencer as eleições, tem que ver o discurso que ele fará, o governo que ele vai montar, os eventuais acenos que ele vai fazer para a oposição e para o bolsonarismo. Então, é tudo a agenda de governo, né, a relação com o Congresso. Então, tem várias questões. E, da mesma forma, o presidente Jair Bolsonaro, se ele for reeleito, o que ele vai liderar? Qual que é a agenda que ele vai fazer? Vai ser na mesma tonalidade desse primeiro mandato, desse mandato dele, né, de um confronto com as instituições, uma crítica muito severa e dura à esquerda? Então depende muito dos sinais dos dois, principalmente, que são os dois maiores líderes políticos do país. Como que eles vão sair dessa eleição? E da mesma maneira, se eles forem para a oposição, né? Como que seria o presidente Jair Bolsonaro na oposição, como líder de oposição? Vai ter terceiro turno na eleição? Vai questionar o resultado eleitoral? Vai mobilizar os seus apoiadores durante o governo Lula ou mesmo na fase de transição? Tudo depende e está na mão, principalmente desses dois personagens. Óbvio que é um processo orgânico, que envolve militantes, envolve ativistas, mas eles seguem muito o comando que as lideranças derem a partir de domingo. Caio, você tocou num ponto que foi a relação com o Congresso. A depender do que virá das urnas no dia 30 de outubro, o que podemos esperar dessa questão? Como fica a governabilidade de Lula ou de Bolsonaro? Bom, Carol, acho que tanto Lula quanto Bolsonaro não terão grandes problemas com governabilidade na relação com o Congresso Nacional. Claro que se o Bolsonaro for reeleito, a gente já sabe como se dá essa relação. É quase que um consórcio, né, um condomínio para governar o país, né? Centrão, Palácio do Planalto, militares, enfim. Isso vai se manter, né? A base de orçamento secreto, emendas, enfim, aquela fórmula clássica já está aí. Se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, isso se mantém, talvez de certa maneira até se intensifique. Essa coparticipação do Congresso Nacional, esse fortalecimento do Legislativo brasileiro, que é um processo que começa lá no governo Dilma Rousseff, mas vem se fortalecendo, né? Governo Michel Temer também e governo Bolsonaro também. Lembrar que o Bolsonaro teve mais de 100 pedidos de impeachment e nenhum foi analisado, né? Isso é o símbolo maior, talvez, dessa relação. E agora o Bolsonaro se fortalece também no Senado Federal, que era uma casa que lhe deu muita dor de cabeça durante essa gestão, enfim. Então, tudo mais ou menos se mantém. O Lula, ele vai ter que trabalhar, suar um pouco mais para montar uma base mais confortável, mas ainda assim, se a gente considerar que parte do centro, da direita, está com o presidente Lula nesse segundo turno e tem uma bancada ali considerável dentro do Congresso, ele deve conseguir montar ali uma base de uns 230, 250 deputados, que é o suficiente para ele se manter no cargo, né? Antigamente tinha um número mágico na política, que era o 308, que é o número de deputados necessários para você aprovar uma emenda constitucional. E depois das crises políticas aí dos últimos 10 anos, o número mágico passou a ser 172, que é o número de
deputados que você precisa ter para se salvar. Foi o número de parlamentares mínimo ali que, por exemplo, o Michel Temer conseguiu ter para derrubar as 2 denúncias do Rodrigo Janot lá na Câmara. Os governos passaram a considerar um número muito mais importante você ter ali o número suficiente para se salvar e evitar que o Congresso te derrube do que o necessário para aprovar reformas. E o Lula sabe disso, montou bases. Há uma tendência, se ele for eleito, de montar uma base aí de largada de 230 a 250 deputados e, ao longo do tempo, os outros partidos que sempre apoiaram ele lá no primeiro e segundo mandato virem para o governo também serem base. Agora, nesse começo, ele vai ter que suar mais, vai ter que conversar mais. Mas não vejo dificuldade de governabilidade do Lula, não. É só nessa largada, acho que ele teria que ampliar o diálogo e, no médio prazo, aí tentar atrair esses partidos que hoje estão com o Bolsonaro para a base dele. Caio Junqueira, fechando aqui esse episódio do Item Mais com chave de ouro. Obrigada, Caio, mais uma vez. Obrigado, Carol. E assim encerramos o Item Mais de hoje. No fim de semana tem votação, segundo turno, vote de forma consciente. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.